Você sabia que só existem 3 grupos de pessoas capazes de bloquear completamente a sua vida nesse ano de 2025? Olha, eu sei que pode parecer exagero, mas acredite em mim. Se você não tomar cuidado, elas podem roubar suas oportunidades, desviar os seus planos e até afastar você das promessas de Deus. Então fique comigo até o final, porque o que eu vou te revelar aqui pode mudar completamente a sua vida e blindar você contra tudo que pode te prejudicar, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você é novo por aqui, eu quero dizer que todo dia, de manhã à tarde e à noite, eu tenho colocado mensagens relevantes para te ajudar a crescer espiritualmente. Então se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação para você não ficar de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Irmãos, todo começo de ano é a mesma coisa. A gente quer mudar de vida, a gente quer planejar coisas novas, coisas boas, a gente quer colher muitas bênçãos na nossa vida. Mas e as pessoas que estão perto de nós? Será que todas elas contribuem para a nossa vida dar certo? Irmãos, de acordo com a Bíblia, não é assim que acontece. Lá no Salmo de número 1, o versículo 1 já nos dá o alerta. Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, é feliz quem se mantém longe de certas influências perigosas. Só que muita gente, infelizmente, acha que isso é radical e acaba convivendo com quem só faz mal, seja consciente ou não. Então hoje eu quero explicar com clareza por que você precisa selecionar melhor quem anda ao seu lado. E eu falo isso como pastor, alguém que já viu muita gente sofrendo por manter amizade íntima com quem só te puxa para trás. Olha, eu já perdi as contas de ver relacionamentos, casamentos sendo prejudicados e pessoas perdendo o seu brilho, perdendo a sua alegria, simplesmente porque tem pessoas à sua volta sugando a sua paz, a sua harmonia, a sua comunhão com Deus. Então eu vou te mostrar aqui alguns detalhes da Bíblia e exemplos que pouquíssima gente comenta, tá bom? Essas informações vão abrir os seus olhos. Então se você quer ter uma vida mais próspera, abençoada, se você quer ser mais forte e mais sábio, nós vamos começar falando sobre o ímpio. Como eu disse para você, o primeiro versículo do Salmo 1 diz que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios. E muita gente imagina que o ímpio é somente aquela pessoa que não vai na igreja. Mas irmãos, vai muito mais além. O ímpio é aquele que não respeita a Deus, que faz o mal sem sentir remorso algum e que simplesmente ignora os princípios da moralidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33, o apóstolo Paulo adverte que as más companhias corrompem os bons costumes. Então não se engane, se você está cercado de pessoas que não têm nenhum limite moral, cedo ou tarde isso vai afetar o seu coração. Você vai começar a perder os bons costumes, aquilo que você aprendeu de bom com a palavra de Deus, com a sua família, com pessoas boas à sua volta. Irmãos, nós temos um exemplo muito forte de história na Bíblia, que é sobre Ló. Está lá em Gênesis capítulo 19. A Bíblia diz que Ló morava em Sodoma, onde o povo tinha uma vida completamente promíscua, de imoralidade, sem nenhum temor a Deus. E o resultado todo mundo já sabe. Sodoma e Gomorra foram destruídas. E Ló, por muito pouco, ele não perdeu a própria vida e toda a sua família por estar envolvido naquele contexto. E por que será que isso aconteceu? Porque ele se aproximou de pessoas que não tinham respeito nenhum pela santidade de Deus. O problema é que no dia a dia, o ímpio pode ser uma pessoa que está muito perto de você, um colega que só pensa em passar os outros para trás, um parente que coloca ambição acima de tudo, um amigo que acha legal tirar vantagem e fazer piada de quem é honesto. E quando a gente permite que essas pessoas nos aconselhem ou sejam muito próximas de nós, a gente corre o risco de absorver um pouquinho da visão delas e, sem perceber, irmãos, nós vamos tolerando pequenas maldades. E isso acontece muito com os nossos parentes. Fique atento, porque a gente acha que os parentes querem o nosso bem. A gente acha que só porque crescemos juntos, convivemos tanto tempo juntos, um vai estar torcendo pelo outro, mas nem sempre é assim e eu preciso te falar essas verdades. Então, se você já pensou em começar um ano novo, cheio de metas, e tem um parente ou um amigo que vive zombando de Deus, de tudo que é certo, fazendo piadinha sem graça, piadinha com malícia, ou então ele chama você de careta porque você quer seguir os princípios da Bíblia. Isso acaba desgastando a nossa fé, sugando as nossas energias, e pode ser que você ame essa pessoa e tudo bem amar, mas não significa que ela tenha o direito de influenciar os seus passos ou estar no centro das suas decisões, tá ok?
Em Provérbios capítulo 13, o versículo 20, diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então não se engane, se a pessoa não quer nada com Deus, se ela ri de quem busca andar com Deus, ser uma pessoa honesta, você tem que colocar limites. Caso contrário, esses ímpios podem destruir a sua paz, as suas finanças, o seu ministério e até os seus relacionamentos, tá certo? E eu e minha esposa aqui em casa, a gente tem uma maneira de saber lidar se uma pessoa é boa ou não para conviver com a gente. Nós gostamos de analisar a essência da pessoa. Entenda bem o que eu estou dizendo. Tem muitas pessoas que têm uma vida que não agrada a Deus, que elas fazem coisas erradas, mas elas não querem nos prejudicar. A essência delas é boa, entendeu? Elas têm um coração bom, elas só precisam consertar a sua vida, andar em obediência à palavra, mas tudo isso nós podemos ajudá-las, nós podemos aconselhá-las. O problema é quando a pessoa tem uma essência ruim. Essa pessoa ela tem maldade, ela quer nos prejudicar. Aí, irmãos, precisamos manter distância o mais rápido possível, tá bom? E agora, o segundo tipo de pessoa que nós devemos evitar ao máximo é o pecador que ignora o que é certo. Gente, não dá para confundir isso com o ímpio. O ímpio, como eu falei, é aquele que não respeita a Deus de jeito nenhum, ele faz maldade e ele nem sente dor na consciência. E já esse outro tipo de pessoa é aquele que conhece a palavra, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele simplesmente não quer viver de acordo com aquilo que ele sabe. Em Tiago capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, todos nós somos pecadores, mas tem pessoa que reconhece que pecou e quer melhorar. E tem muita gente que simplesmente diz: "Ah, eu sei que é pecado, mas eu vou continuar fazendo do mesmo jeito e Deus vai me entender." Irmãos, abra os olhos para essas pessoas. Por fora, elas até parecem do bem, mas elas respeitam muito pouco as coisas de Deus e, na prática, elas não querem obedecer em nada à palavra do Senhor. E certa vez Jesus contou uma parábola dos 2 filhos. Está lá em Mateus 21, o versículo 28 ao 31. E Jesus contou que o pai, ele chamou o primeiro filho e ele falou: "Filho, vai trabalhar na vinha comigo hoje." E aquele filho falou: "Pode deixar, pai, eu vou sim." Só que ele acabou não indo. E depois ele chamou o segundo filho e ele disse: "Ah não, pai, eu não quero ir não, hoje eu não vou." Mas ele acabou indo. E Jesus perguntou: "Qual dos 2 fez a vontade do pai?" E foi o segundo. Por quê? O segundo não queria ir, mas acabou indo. Ou seja, ele se arrependeu e acabou obedecendo. Irmão, sabe o que mais atrapalha a nossa caminhada cristã hoje em dia? É a gente começar a andar com pessoas que falam amém para tudo, mas elas não obedecem. Elas falam bonito, decoram versículos e até cantam louvores, mas na hora de viver mesmo a fé, elas ficam de braços cruzados. E esse tipo de pessoa que sabe o que é certo, mas não faz, acaba influenciando negativamente a nossa vida. Por quê? Porque ela leva a gente a pensar: "Ah, então tudo bem fazer as coisas de qualquer jeito, Deus vai entender da mesma forma." Sabe, irmãos, aos pouquinhos, essas pessoas vão entrando na nossa mente e elas começam a mudar não somente os nossos costumes, mas a nossa maneira de crer, de pensar. E é aí que as coisas começam a desandar, entendeu? Já viu aquele membro da igreja que fica falando assim, ó: "Ah, tudo bem você chegar atrasado na reunião da igreja, não precisa ser tão radical de ficar orando tanto, para que ir numa vigília de oração, para que ficar lendo a Bíblia?" Irmãos, esse discurso parece que não tem nada demais, mas no longo prazo ele esfria o nosso amor por Deus. Acredita no que eu estou falando? E tem uma outra coisa séria: essas pessoas podem causar problemas no trabalho, no casamento, porque apesar delas conhecerem o caminho, elas não seguem firme. Então, se você quer crescer espiritualmente a partir de agora, construa algo sério na sua vida. Ande com quem realmente quer obedecer a palavra, quem realmente quer crescer em todas as áreas da vida. A Bíblia diz em Provérbios 27, versículo 17, que assim como o ferro afia o outro ferro, o homem afia o seu amigo. Então eu te pergunto uma coisa: você quer andar com quem te puxa para cima, com quem fala verdades que às vezes doem, mas é para te ver uma pessoa melhor? Ou você quer alguém que sempre te coloca para baixo? Alguém que fica te criticando, tenta minar as suas forças, a sua beleza, a sua luz. Tome cuidado, tá certo? Aprenda a orar por essas pessoas, é claro, abençoe a vida delas, mas mantenha uma distância, não tenha intimidade, tá bom? Irmãos, eu preciso falar isso aqui para vocês. Devemos ter sabedoria
Às vezes o Espírito Santo quer que você conviva com a pessoa por um prazo, por uma estratégia, sabe? Então eu não estou aqui ditando regras. Você vai saber o que é melhor para a sua vida. Mas irmãos, estatisticamente, essas pessoas têm mais poder para nos influenciar do que nós influenciarmos elas. Sabe por quê? Porque elas não querem mudar de vida. Elas não querem mudança. Elas simplesmente conhecem a palavra e não praticam. E o apóstolo Paulo chegou até a dizer: com essas pessoas nem sente-se à mesa com elas. E Paulo estava se referindo a cristãos, viu? Pessoas que conhecem a palavra, mas vivem fazendo piadinhas imorais, vivem querendo praticar o pecado da carne. Então, vigie muito. E agora eu vou te falar do terceiro tipo de pessoa que você precisa manter longe, que é o escarnecedor. E eu vou ler para você todo o versículo 1 do Salmo de número 1 para você não esquecer. Diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós já falamos aqui do primeiro tipo de pessoa, que é o ímpio, o segundo tipo de pessoa, que é o pecador, e agora nós vamos falar sobre o escarnecedor. E a palavra já diz tudo, né? É aquela pessoa que zomba, ridiculariza e faz pouco caso da fé ou de qualquer coisa séria. Irmãos, esse grupo de pessoas é perigoso porque a zombaria, ela destrói a nossa confiança nas promessas de Deus e ela contamina o ambiente. Eu me lembro que um dia eu comentei com uma pessoa da igreja e eu falei que eu estava esperando em Deus pela minha esposa. Eu ainda não a conhecia, mas eu já orava por ela porque eu queria me casar virgem. Eu queria encontrar uma moça que realmente fosse de Deus, que quisesse caminhar ao meu lado. Irmãos, sabe o que é que essa pessoa falou para mim? E se essa mulher que você está esperando tanto não aparecer na sua vida? E se você não se casar, você vai morrer virgem? Você não vai conhecer o sexo? Vai morrer virgem? E ele começou a rir de mim, irmãos. Olha, eu virei para ele e disse o seguinte: eu estou esperando em Deus, eu não estou esperando no ser humano. Eu estou fazendo a minha parte e eu creio que na hora certa Deus vai me mostrar essa pessoa. Irmãos, eu estou casado há mais de 10 anos com a Thaís, eu tenho 2 filhos lindos com ela, temos um casamento feliz e abençoado, e eu posso dizer que Deus fez muito mais do que eu pedi e do que eu pensei. E sabe essa pessoa que zombou de mim? Até hoje está solteira. Irmãos, eu não estou aqui julgando, eu não estou aqui até mesmo sendo vingativo com ela, não. Mas eu quero dizer que as pessoas, irmãos, elas não têm prazer de ver a gente bem. Elas não têm prazer de ver a gente crescendo, sonhando, acreditando que Deus pode fazer algo na nossa vida. Então cuidado com as pessoas que zombam da sua fé, da sua confiança nas promessas de Deus. Elas vão acabar te contaminando. Essas pessoas, irmãos, criticam tudo. Criticam a igreja, o pastor, o louvor, o trabalho, a família. Nada tá bom para elas. E o pior é que a zombaria, ela vem acompanhada de fofoca, chacota, comentários maldosos. Parece que eles sentem prazer em diminuir o próximo. E quando você menos espera, você já está numa roda onde o foco é falar mal de todo mundo em vez de construir algo positivo. E um exemplo muito forte de escárnio na Bíblia é a história de Senaqueribe, em 2 Reis capítulo 19. Ele simplesmente zombou do Deus de Israel, achando que o Senhor não tinha força para proteger o povo. E qual foi o resultado? Os assírios foram extremamente humilhados e Deus mostrou quem realmente manda. E um outro caso foi de Jesus na cruz. Muitos zombavam dele e diziam: salva-te a ti mesmo. E esse tipo de afronta leva a pessoa a uma posição terrível diante de Deus. E foi por isso que Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, eu confesso, eu já orei por essa pessoa, pedindo para Deus ter misericórdia. Ela não sabe o quanto é bom esperar no Senhor, o quanto é bom andar nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, se afaste dessas pessoas, elas vão te colocar para baixo. E hoje em dia, irmãos, com as redes sociais, olha, a internet está lotada de escarnecedores cristãos, viu? Vamos falar aqui só do nosso meio. Irmãos, redes sociais estão cheias de pessoas que ridicularizam a fé cristã, isso a gente já sabe. Mas e quanto aos cristãos, irmãos? Ficam falando mal um do outro, ficam zombando por causa da aparência, por causa do jeito de ser, de falar. Expõe a sua intimidade. Olha, sai de perto das pessoas. O melhor é você orar por elas, mas mantenha distância para você proteger o seu coração, tá certo? Lá no Novo Testamento, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 9, diz que nós devemos evitar discussões tolas, porque elas não vão nos levar a lugar nenhum.
Irmãos, com essas pessoas escarnecedoras, a discussão geralmente é uma armadilha que só vai gerar mais contenda, tá certo? Então até aqui você viu 3 tipos de pessoas que podem acabar com seus planos. É o ímpio, o pecador que ignora o que é certo e o escarnecedor. E o pior de tudo, sabe o que é? Às vezes essas pessoas elas chegam como grandes amigos, batem nas nossas costas e até parentes que a gente respeita. E tudo isso pode confundir a nossa cabeça, porque a gente acha que tem a obrigação de andar junto o tempo todo. Mas a verdade é que a Bíblia ensina a amar todo mundo, orar por todos, mas irmãos, ela não manda a gente se abrir e dar acesso total a quem só quer nos puxar para trás. Lá em 2 Coríntios 6,14 tem um conselho muito importante que diz que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Ou seja, não tem como o crente ter comunhão com o descrente, o ímpio com quem está buscando a Deus, a luz com as trevas. Não tem como. Isso serve para relacionamentos amorosos, na sociedade de um negócio ou na convivência todo dia com essas pessoas que desrespeitam a nossa fé. E se você acha que essa é só uma conversa minha, a própria ciência já confirmou isso. Relacionamentos tóxicos elevam o nosso nível de estresse, pode nos levar à depressão, prejudicam a nossa imunidade e a nossa saúde mental. Então, irmãos, se a pessoa é negativa, manipuladora ou vive zombando da nossa fé, já pensou o estrago que isso causa no longo prazo? Você não vai crescer desse jeito. Se você quer ter mudanças, você tem que dar espaço para Deus agir e fechar a porta para certas companhias. Então fica aqui o recado que eu quero deixar gravado no seu coração. Selecione bem quem vai andar junto com você a partir de agora. Fique longe do ímpio que despreza a Deus, do pecador que ignora tudo que é certo e do escarnecedor que zomba de tudo que é sagrado. Ame todas essas pessoas, mas não dê acesso a todos. Não coloque essas pessoas dentro de casa. O grande segredo é construir laços com pessoas que somam, que oram junto, que torcem pelo seu sucesso e respeitam a sua fé. Se você enche a sua vida dessas pessoas, aí sim você ganha motivação, você é edificado, você ganha coragem para avançar em qualquer área, espiritual, emocional ou profissional, tá certo? Então eu quero deixar uma pergunta aqui antes da gente encerrar. Qual atitude você vai tomar a partir de agora para se blindar desses 3 tipos de pessoas? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Vamos ajudar um ao outro a ter uma vida mais abençoada, vitoriosa e principalmente compartilhe agora esta mensagem com aquele amigo que precisa abrir os olhos de uma vez por todas, tá certo? Envie para várias pessoas, eu tenho certeza isso pode mudar a vida de alguém e evitar com que essa pessoa caia em muitas ciladas, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu vou deixar aqui na tela agora 2 vídeos. Escolha um deles para você assistir, tenho certeza que vão te abençoar muito. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.